Olá, tudo bem com você? Estamos dando início a mais uma aula do nosso curso de Atos dos Apóstolos. Estamos dando início à nossa sexta aula. Estamos estudando a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Na aula passada, nós vimos Paulo na cidade de Antioquia, junto com Barnabé, e também tínhamos visto na aula anterior Paulo pregando na cidade de Salamina, Pafos, na ilha de Chipre. E agora, dando continuidade, né, à primeira viagem missionária do apóstolo Paulo e Barnabé, eles chegam na cidade de Icônio, Atos capítulo 14, versículos de 1 a 7. Nós vemos como foi o trabalho do apóstolo Paulo na cidade de Icônio. Se você quiser pausar esse vídeo e ler os versículos 1 a 7, sinta-se à vontade. Então, versículo 1 diz: Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus quanto de gregos. Então, a cidade de Icônio era um grande centro agrícola e era a maior cidade daquela região ali na Ásia Menor. A cidade chamava Icônio porque essa palavra Icônio vinha da palavra ícone, ou seja, uma imagem ou uma pequena imagem. Os gregos acreditavam que foram os deuses fizeram imagens dos homens em forma de barro e depois nessa antiga cidade de Icônio elas ganharam vida e o mundo então foi habitado depois de um grande dilúvio. Então uma história muito semelhante à história bíblica da criação do poder de Deus. Como sempre, Paulo e Barnabé entram numa sinagoga, né, e pregam para os judeus. E a princípio o resultado é positivo. Né? O versículo 1 termina dizendo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus quanto de gregos. Ou seja, tanto de judeus quanto de prosélitos e tementes a Deus. Pessoas que estavam frequentando a sinagoga e já tinham abandonado o paganismo. Agora, versículo 3 fala: Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que, por mão deles, se fizeram sinais e prodígios. Então, por que Paulo fazia milagres? Por que os apóstolos faziam milagres? Por que os apóstolos transmitiam dons milagrosos para as pessoas? O versículo 3 fala muito claro que, à medida que sinais e prodígios eram feitos pelos apóstolos, a palavra pregada por eles era confirmada. Então, podemos ver mais um texto onde a Bíblia garante que o motivo principal deles fazerem milagres nas cidades era para confirmar a pregação do Evangelho. A maneira com que o povo podia acreditar que Paulo estava falando a verdade de Deus era quando eles ouviam a pregação e viam os milagres que Paulo realizava. Milagres que só Deus poderia capacitar alguém para tanto. Mas a paz não dura muito tempo, né? Sempre judeus vão começar a ficar movidos de inveja por ver a popularidade de Paulo, de Barnabé crescendo, por muitas pessoas nas cidades pararem de frequentar as sinagogas e começarem agora a frequentar as igrejas de Cristo. E o versículo 5, ainda do capítulo 14, fala: como surgisse um tumulto dos gentios e judeus associados às suas autoridades para os ultrajar e apedrejar, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhança, onde anunciavam o evangelho. Então, alguns judeus e gentios começaram a se opor ao trabalho do apóstolo Paulo e ao trabalho de Barnabé, e aí eles receberam apoio das autoridades locais lá na cidade de Icônio. E aí Paulo achou mais seguro ele sair de Icônio e ir
para a próxima cidade, cidade de Listra, né? E a ponto que alguns estavam querendo apedrejá-los. Então, o apedrejamento era uma prática judaica, e principalmente se eles fossem acusados de terem blasfemado contra Deus, blasfemado contra o templo de Deus, blasfemado contra as escrituras, contra a lei de Moisés, o Velho Testamento. E facilmente eles juntariam algumas pessoas para, com principalmente falsos testemunhos, provarem para as autoridades que Paulo havia blasfemado contra a lei, contra Moisés, contra Deus, e seriam apedrejados. Então Paulo achou mais seguro ele ir para a próxima cidade, aí nessa região Licaônia. O texto fala que Paulo continuou ali nas cidades Licaônia. A Licaônia era um distrito da província da Galácia. Então, a gente vê aqui a Galácia, e mais para baixo aqui é a cidade de Icônio, Listra e Derbe. Essas três cidades que Paulo está visitando agora, né? A gente pode dividir a Galácia em três distritos. O distrito da Panfilha, né? Um pouquinho mais para baixo, né? O distrito da Panfilha, o distrito da Pisídia, aonde estava a cidade de Antioquia. Na aula anterior nós vimos Paulo lá em Antioquia da Pisídia, e agora aqui o distrito da Licaônia, aonde estão as cidades de Icônio, Listra e Derbe, que são as cidades que Paulo vai começar a trabalhar agora. Então, versículo 8 a 20, né, nós vemos Paulo e Barnabé trabalhando com a cidade de Listra, né, a próxima cidade, aí 30 quilômetros de Icônio. Então, andando 30 quilômetros para frente, Paulo chega na próxima cidade. A cidade de Listra era uma colônia romana. E uma pessoa importante que morava nessa cidade, que na segunda viagem missionária vai começar a fazer parte das viagens de Paulo, é o jovem Timóteo. Como eu já disse, se você quiser pausar o vídeo e ler com calma Atos capítulo 14, Atos capítulo 14, versículos 8 a 20, faça isso. E aproveite e também leia Atos capítulo 16, versículos 1 e 2, que falam um pouquinho de Timóteo. Então, nas cidades de Icônio, Listra e Derbe, Paulo enfrentou um dos seus piores lugares no seu ministério apostólico. Mais tarde, já 20 anos mais tarde, Paulo escrevendo para Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 11, ele vai falar que ele enfrentou coisas terríveis nessa região de Listra e Derbe, né? A ponto que na próxima aqui na cidade de Listra, nos próximos versículos, a gente vai ver que Paulo vai chegar a ser apedrejado, como eles tentaram fazer na cidade de Icônio. Parece que na cidade de Listra não existia uma sinagoga, né? O texto fala de Paulo, né? Não fala de Paulo entrando numa sinagoga na cidade de Listra, como aconteceu em Icônio. Para haver uma sinagoga, era necessário ter pelo menos 10 judeus, né? Eles usavam o número 10 como o número da intercessão. Pensando lá no livro de Gênesis, quando Deus anunciou para Abraão que iria destruir as cidades de Sodoma e Gomorra, Abraão pergunta, mas se tiver 50 pessoas fiéis ali, o Senhor vai destruir? E Deus falou, não. Se tiver 40 pessoas fiéis, o Senhor vai destruir? E Abraão segue naquele diálogo com Deus, intercedendo pela população de Sodoma e Gomorra, e Abraão desce até o número 10. Né? Ele fala, se tiverem 10 pessoas fiéis ali, o Senhor ainda vai destruir a cidade? E Deus fala, não, por amor a esses 10 eu não vou destruir. E Deus não encontrou 10 pessoas fiéis nas cidades de Sodoma e Gomorra, e elas foram destruídas. Então, os judeus usavam esse número 10 como o número necessário numa cidade pagã
para ter 10 judeus ali, para eles poderem montar uma sinagoga. Atos, capítulo 14, versículos de 8 a 10, a gente vê Paulo curando um paralítico de nascença. Talvez já tivessem tentado curar esse paralítico usando magias e uma série de outras situações, a própria medicina da época, mas como era algo de nascença, né, talvez um problema congênito, alguma coisa assim, a medicina não conseguiu resolver o problema, muito menos a magia negra, vamos dizer assim. E Paulo agora, então, cura esse paralítico. Esse é o primeiro milagre de cura registrado por Lucas, né? Depois daquele episódio lá na ilha de Chipre, onde Paulo condenou o Elimas, né, um falso mágico lá, a ficar alguns dias sem visão, né? Então, só que agora o problema aqui é maior do que lá de Chipre, porque versículo 11 vai dizer que quando as multidões viram o que Paulo fizera, que Paulo curou essa pessoa que eles tentaram curar várias vezes e não conseguiram, gritaram em língua licaônica. Então começaram a falar na língua local daquela região, que Paulo provavelmente não falava, muito menos Barnabé. Então Paulo e Barnabé não estavam entendendo o que o povo estava falando. E o que o povo estava falando? Versículo 11. Os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamaram Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque este era o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente à da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinalda, queriam sacrificar juntamente com as multidões. Então, diante dessa cura, quando a multidão viu o milagre que Paulo fez de curar esse paralítico de nascença, pensaram que Paulo e Barnabé eram deuses, ou semideuses, representante dos deuses lá do Olimpo aqui na Terra. Tanto que chamaram Barnabé de Júpiter e Paulo de Mercúrio. Se você está lendo numa outra versão, esse texto está na NVI, talvez a sua Bíblia está dizendo que chamaram Barnabé de Zeus e Paulo de Hermes. Então, os mesmos deuses romanos também eram os deuses gregos. Então, às vezes, o que os gregos chamavam de Zeus, ou seja, um dos principais deus do panteão grego, os romanos chamavam de Júpiter. E o que os gregos chamavam de Hermes, que era o deus da oratória, o deus que sempre estava agindo como um mensageiro, falando, levando mensagens de Zeus para outros deuses, os romanos chamavam de Mercúrio. Quando a gente pensa nos nossos planetas, né, eles têm esses nomes de deuses romanos, né? Júpiter, Mercúrio, Vênus. Então, eles começaram a ser tratados como deuses. E quando Paulo percebe, né, Paulo percebe que é isso que está acontecendo, Paulo reage, né, mostrando para aqueles cidadãos de Listra que eles não eram deuses, que eles eram humanos como os demais cidadãos lá, né? Eles não permitiram ser adorados como deuses. Quando a gente estava estudando o capítulo 12 de Atos, a gente viu que o rei Agripa, o rei Herodes, né, se fez passar por um deus. Quando o povo o chamou de Deus, ele aceitou esse título de Deus e Deus o puniu, o matando por isso. Paulo vai mostrar para os cidadãos de Listra que eles não eram deuses e que só existe um Deus, Criador de todas as coisas, soberano de todas as coisas, e esse Deus está pronto para se relacionar com as pessoas, para dar perdão de pecado, para nos tornar discípulos de Deus, mas não deuses. Porém, versículo 19, a população não encarou isso como uma forma positiva,
mas o versículo 19 fala: sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e de Icônio, e instigando as multidões, apedrejaram a Paulo, arrastando-o para fora da cidade, dando-o por morto. Então, essas pessoas da cidade de Listra, então, instigados, movidos, né, pelos judeus que chegaram de Antioquia e Icônio, que eram contra Paulo e contra Barnabé, conseguiram levar o povo para um outro extremo. O povo que estava a princípio querendo adorar, sacrificar animais e oferecer para Paulo e para Barnabé, agora chegam a ponto de apedrejar o apóstolo Paulo. Parece que não fizeram nada com Barnabé, o texto não fala o porquê só Paulo foi apedrejado. Talvez o fato de Paulo ser o Hermes, né, o deus da oratória, aquela pessoa que falava muito, que estava em destaque ali com seus discursos, com a fala, né? Então, e talvez por esse motivo, então ele foi apedrejado, né? Além de que os judeus tinham muita raiva de Paulo pelo fato de Paulo ser, né, um perseguidor da igreja e agora ter se tornado um cristão e ao invés de estar perseguindo a igreja, agora faz parte dela. Então, talvez a questão de Paulo ter sido apedrejado aqui não só a questão dele se destacar como pregador, como alguém que está à frente do trabalho, mas a própria situação de Paulo como um, um ex-fariseu ou um fariseu que sempre estava a serviço dessas próprias lideranças judaicas e agora ele está tirando essas pessoas das sinagogas e levando para a igreja de Cristo. Então, talvez assim a figura de Paulo era uma figura tão odiada pelos judeus que eles conseguiram fazer o que eles mais queriam aqui, que era apedrejar Paulo. E o texto fala que ele estava praticamente morto, tanto que pegaram o corpo de Paulo e levaram, colocaram para fora da cidade, né? Então, com isso, né, achando que Paulo havia sido morto, então os judeus voltaram para Antioquia, voltaram para Icônio, né, e deixaram Barnabé e os demais irmãos à vontade. Porém, Paulo não havia morrido, né? O texto fala que Paulo não morreu. Ou se ele morreu, Deus o ressuscitou, né? Pelo menos o que a gente pode ler na palavra de Deus é que Paulo ainda estava vivo. O que você faria, né? O que você faria se você estivesse no lugar de Paulo? Se você está numa cidade pregando o evangelho, falando de Jesus, fazendo o bem, curando as pessoas, e chega um grupo de pessoas com inveja de você e apedrejam você e te deixam como morto na entrada da cidade. Te levam para uma rotatória, né, da entrada da cidade e te deixam jogado num canteiro lá. O que você faria quando você acordasse? Com certeza eu sairia correndo para o lugar mais longe possível daquela cidade, né? Eu nunca mais voltaria na cidade de Listra. Porém, o versículo 20 fala que depois de Paulo acordar, ele levantou, entrou dentro da cidade, né? E ele tentou encorajar, animar, fortalecer os irmãos a não se abaterem com tudo aquilo, mas continuarem fiéis a Deus. Você também quiser pausar esse vídeo e ler com calma os textos de 2 Timóteo e de Gálatas, ele conta um pouco mais de todo esse sofrimento que ele passou e a sua perseverança, ou como que Paulo usa essa situação tão negativa para fortalecer a fé dos irmãos, né? Para tentar motivá-los, animá-los a não se abaterem diante das perseguições e provações. E aí, então, saindo de Listra, Paulo chega na cidade de Derbe, 100 quilômetros mais para frente, né? Se a gente estivesse indo de carro, daria
no máximo 1 hora, né? Mas Paulo estava provavelmente a pé ou a cavalo, o texto não fala como, mas ainda naquele mesmo dia ele chegou na cidade de Derbe. Versículo 21 fala: E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Então, Lucas é um pouco sucinto, né? Não entra em detalhes sobre o trabalho de Paulo na cidade de Derbe, mas podemos imaginar que deu tudo certo. Ele pôde finalmente trabalhar com muita tranquilidade na cidade de Derbe. Por quê? Porque os judeus acharam que Paulo estava morto e não foram atrás de Paulo na cidade de Derbe, como fizeram em Listra, né? Então, Paulo pôde trabalhar na cidade de Derbe sem ser perturbado. E a consequência disso é que o texto fala que foram feitos muitos discípulos, né? Paulo pôde pregar o evangelho junto com Barnabé e muitos foram batizados. E depois de um tempo, Paulo então sai da cidade de Derbe, né, e volta para a cidade de Listra, onde ele havia sido apedrejado, passa por Icônio e Antioquia, né? E o texto fala ainda que eles começaram a viagem de volta para a cidade de Antioquia, né? Aonde eu não desejaria passar nunca mais, mas eles fizeram isso porque, como eu já disse, eles precisavam animar, fortalecer os irmãos na cidade de Listra e Icônio. Eu acredito que quando esses irmãos viram que Paulo estava vivo, talvez muito machucado, mas vivo, se animaram e se sentiram esperançosos para continuar fazendo a obra de Deus. Versículo 22 fala: fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Então, a Bíblia nos mostra que não basta fazermos discípulos de Jesus. É necessário fortalecer, animar, fazer com que esses cristãos permaneçam firmes no caminho do Senhor. Porque difícil não é alguém se tornar cristão. Difícil não é alguém se tornar cristã. Difícil é a pessoa permanecer fiel. Principalmente depois de um desemprego, depois de uma Covid, depois de tantas situações negativas que se abatem sobre nossas vidas no decorrer dos anos da jornada cristã. Então, pregar o evangelho e uma pessoa ser batizada é relativamente fácil. Difícil é no dia a dia, 10 anos depois, 20 anos depois, 30 anos depois, se a pessoa ainda está animada, motivada a continuar servindo a Deus. Por isso, Paulo, então, fala para esses recém-convertidos que a vida cristã é composta de muitas tribulações. Jesus já havia dito que a porta que conduz ao reino de Deus é estreita, e são poucos os que permanecem fiéis e passam por ela. Mensagem bastante diferente dos pregadores da prosperidade nos dias atuais, né? Onde eles insistem em falar que nós não passamos por problemas, que nós não passamos por dificuldades, né? Então, não é bem isso que estamos vendo nesse texto. Capítulo 14, versículo 23, a Bíblia ainda perto de encerrar essa primeira viagem missionária aqui de Paulo, fala: promoveram em cada igreja a eleição de presbíteros. Então, primeira coisa que podemos ver aqui é que nessa volta de Paulo e Barnabé passando pelas cidades de Derbe, Listra, Icônio e Antioquia, eles aproveitam também para fazer a eleição de presbíteros, para que essas igrejas possam ter um grupo de presbíteros e provavelmente diáconos para pastorearem a igreja.
Uma coisa que eu quero chamar a sua atenção é que fala que cada igreja tinha presbíteros, no plural. Você nunca vai encontrar a palavra presbítero no singular. Cada igreja tinha no mínimo 2 presbíteros. Uma igreja que só tem um presbítero, ela está na mão monopolizada por uma única pessoa. Isso não é bíblico. Você nunca vai ver na Bíblia uma igreja que tem apenas um líder. Cada igreja tem presbíteros, diáconos, evangelistas, pregadores, né? Sempre um grupo exercendo a liderança da igreja. Então, Paulo promove isso. E talvez você possa estar perguntando, parece que Paulo não ficou mais do que 2 anos viajando nessas cidades aqui. Será que não era muito pouco tempo para a igreja já conseguir instituir presbitério e diaconato? Talvez sim, né? Talvez para os nossos padrões ou as nossas exigências nos dias de hoje, 2 anos é muito pouco para alguém ainda ter capacidade de se tornar um presbítero ou um diácono. Mas isso era necessário diante da tribulação e perseguições que aquelas igrejas estavam passando. E a gente tem que pensar que cada igreja ali era composta principalmente de muitos judeus. E os judeus com 60 anos, já tinham vivido 60 anos de relacionamento com Deus, com o Velho Testamento. Então, muitos desses convertidos eram homens tementes a Deus, com uma comunhão diária com Deus, com uma família onde tinha um núcleo familiar mais ou menos como a Bíblia esperava que cada família fosse. Então, provavelmente era mais fácil para esses homens judeus se tornarem presbíteros do que para gentios que estavam totalmente afastados de Deus, sem compromisso com Deus. Então, talvez o que ajudou na escolha de presbíteros e diáconos é que já tinham homens capacitados, qualificados para exercerem esse presbitério por serem judeus e tementes a Deus. Quando a gente vai lá para Atos capítulo 10, a gente vê Cornélio, que nem judeu era um gentil, mas era um homem temente a Deus, com a sua família servindo a Deus, como uma pessoa com a família inteira convertida e dedicada no serviço de Deus. Então, com certeza, nessas cidades aqui, Paulo encontrou homens judeus assim, né, preparados, né, para servirem como presbíteros e diáconos. E o capítulo 14 termina mostrando que depois de passarem por todas essas cidades que eles já haviam passado na primeira viagem missionária, agora eles passam pela Atália e vão direto para a cidade de Antioquia. Antes de chegar em Antioquia, eles não passam pela ilha de Chipre, talvez pela pressa que eles estavam para chegar logo na cidade de Antioquia da Síria. E assim que chegam lá, versículo 27 fala que se reuniram com a igreja e relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrir aos gentios a porta da fé. Então, podemos ver aqui a humildade de Paulo e de Barnabé, dizendo que quem fez todas as coisas foi Deus, né? Paulo e Barnabé foram apenas instrumentos na mão de Deus. Foi Deus que abriu as portas do evangelho para os gentios, além dos judeus, e eles estão alegres porque eles foram apenas instrumentos na mão de Deus. A obra é de Deus, a igreja é de Deus, Deus que pregou para gentios e judeus, Deus que fez com que essas pessoas abandonassem o pecado e agora fizessem parte do reino de Deus. Então, a gente termina a primeira viagem missionária de Paulo, né, que começamos lá no capítulo 13, aqui no final do capítulo 14, com Paulo e Barnabé relatando para a igreja de Antioquia da Síria, que os havia enviado,
como o trabalho foi bem sucedido para a honra e glória de Deus. E que Deus nos abençoe para que possamos continuar estudando o livro de Atos. Então, na próxima aula, vamos estudar o capítulo 15 de Atos, porque agora, com essa conversão de muitos gentios, a igreja em Jerusalém começa a criar algumas dúvidas de como esses gentios vão se relacionar com os judeus dentro da igreja, principalmente pensando em algumas coisas culturais, como alimentos, como comida sacrificada a ídolos e outras coisas assim. Então, na próxima aula a gente vê o capítulo 15 do livro de Atos, tá bom? Deus te abençoe. Até a próxima aula.